Olá, sou Rogério Oliveira, aluno do curso de História, e esse é um trabalho, atividade 3 do trabalho projeto da disciplina Projeto Articulador, Fontes e Documentos. E eu vou falar sobre a influência da maçonaria na independência do Brasil. Falando sobre o contexto histórico, o que tinha acontecido nesse momento? Dom João VI, a coroa, retornou a Portugal, se, cedendo a pressões ali da corte portuguesa, né? E deixou Dom Pedro como um regente ali do Brasil. Só que as mesmas cortes, elas também queriam que Dom Pedro I, Dom Pedro ainda não era o primeiro, Dom Pedro retornasse para Portugal. E isso faria com que o Brasil retornasse a um status de colônia. Então ele não poderia mais negociar com os países, ele necessariamente precisaria passar por Portugal e Portugal fazer a negociação. Isso traria um impacto político e econômico muito grande, né, para o Brasil. E as elites, né, coloniais, né, aqui do Brasil, elas obviamente não queriam, porque viam que iam perder espaço, iam perder financeiramente, economicamente, ficando dependentes de Portugal. Isso gerou um desgaste muito grande, né, entre as elites portuguesas e as elites brasileiras. Sobre o ano de 1822, esse ano foi decisivo para a independência do Brasil. A maçonaria, por exemplo, ela estava na clandestinidade, né, mas com a volta de Dom João VI a Portugal, em 1821, a maçonaria sai da clandestinidade, né, e ela se torna verdadeiros centros de atividade política, onde se debatia ideias muito influenciadas pelo iluminismo francês. Inclusive, os ideais maçônicos ali falados, né, nas lojas eram os ideais da Revolução Francesa, de fraternidade, igualdade e liberdade. E nas sessões, as sessões eram, havia ali nas sessões muitos planos para a emancipação do Brasil. Havia uma articulação muito grande, né? A maçonaria atuou através de seus membros, e aqui eu posso citar, né, alguns em especial, por exemplo, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, né, o próprio Dom Pedro, o Gonçalves Ledo, ele tinha um poder de articulação muito forte, muito grande dentro da maçonaria. Ele tinha uma posição, ocupava um cargo estratégico, né, no governo também, na sociedade, e Ledo tinha um poder de oratória muito forte. Então ele discursava muito bem, né? E tinha José Bonifácio, que era ministro de Estado de Dom Pedro, que também, né, tinha ali uma relevância muito grande. Inclusive, José Bonifácio, nessa época, era o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, né, antes da independência. E quando Dom Pedro I, no dia 4 de outubro, pouco depois ele de proclamar a independência, entra para a maçonaria, ele passa ali por um processo ali de 8 dias, né, para sair, para trilhar os graus maçônicos até mestre. Ele foi de aprendiz, companheiro e mestre em 8 dias, para que ele fosse colocado no posto de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, do GOB, porque ele, como imperador, ele não poderia ter alguém acima dele, não poderia ter um grão-mestre acima dele. Então houve ali uma ascensão meteórica de Dom Pedro I para assumir o grão-mestrado, né? E o Grito do Ipiranga, né, no dia ali 7 de setembro,
Foi um processo muito longo, foi complexo, né? A maçonaria atuou como um catalisador, unia forças, direcionava esforços para a concretização da independência do Brasil, né? A gente tem, né, no ano de 1822 a independência, né, onde eu falei aqui do Grito do Ipiranga. Houve aqui a ruptura econômica, né, com Portugal, e aí, como eu comentei sobre as fontes, né, na carta que Dom Pedro enviou a Dom João VI pedindo seu aval, né, então teve ali uma ruptura, né, teve a questão da unidade territorial do Brasil, né, como nação independente, e a identidade nacional, criação do hino da bandeira, das cores, né. Foi um ano bastante importante para o Brasil, esse ano de 1822. Falando um pouco aqui sobre o legado, né, o legado da maçonaria, o que a gente pode falar? A maçonaria foi um catalisador, fornecendo uma rede de apoio, um espaço de articulação política e um conjunto de ideias fundamentados em liberdade, igualdade e fraternidade. Sua contribuição não foi monolítica, mas foi multifacetada, operando através de ações diretas de seus membros, quanto pela disseminação de ideias que moldaram o ambiente político da época. Que isso quer dizer, não era a maçonaria como um todo, 100% das lojas dos maçons eram a favor, mas houve um movimento emancipatório dentro das lojas que se sobressaiu, gerando as ideias, gerando os ideais que culminaram na independência. A maçonaria deixou, sim, um legado permanente na construção da identidade nacional brasileira, influenciando não apenas a independência, mas também os rumos da história política da época. Falando um pouco sobre as controvérsias, né, a real extensão da influência maçônica na independência do Brasil é objeto de debate entre os historiadores, variando desde uma supervalorização do papel maçônico até uma visão mais crítica, mais diversificada. Uma das principais divergências é na distinção entre a atuação individual de maçons ou a ação institucional da maçonaria, como o Grande Oriente do Brasil, por exemplo, que é a potência que existia na época. Embora muitos líderes do movimento da independência fossem maçons, isso é um fato, isso não significa que necessariamente que todas as ações fossem ditadas pela instituição ou da maçonaria de forma monolítica. A gente tem, né, o Felipe Del Solar, que diz: atribuir a independência à maçonaria em geral pode ser uma propaganda. A própria maçonaria criou uma mitologia de que todos os heróis eram maçons. O caráter discreto da maçonaria dificulta bastante o acesso a fontes primárias. E isso nos leva a ter diversas interpretações e até especulações. Com a ausência de registros, né, nas lojas maçônicas, torna realmente desafiador determinar com precisão o grau de influência da maçonaria.